Fala galera, segundão. Você sabe que se essa vinheta toca, quer dizer que está no Chave do Enem no ar. Tá preparado? Fez o simulado? Lembrando que já estamos na segunda semana do semestre, né, segundão? Mas semana passada foram as dicas. Gostou de dicas? Nós queremos colocar algumas pequenas dicas durante a nossa programação, hein? Então acompanha aqui, mas sem demoras, vamos para linguagens. Fez o simulado? Que bom que você fez. Se não fez, olha, perdeu. Mas matemática abre daqui a pouquinho. Você pode ainda fazer matemática durante a semana e semana que vem, quinta-feira, aqui estaremos juntos novamente falando sobre matemática. Sem mais demoras, vamos para a língua portuguesa. Você gosta de língua portuguesa? Vem comigo então, porque está vindo para cá assumir o palco do Chave do Enem. Ela, professora Angela. Vem para cá, rodou a vinheta. Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Como foram de férias? Deu para dar uma recarregada aí nas baterias? Então, vamos firmes agora juntos para mais essa aula do Chave do Enem de linguagens, para que a gente possa ir arrebentar nos vestibulares, no Enem. Então, vamos nessa? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o período composto por coordenação. Então, só para a gente dar uma relembrada, né? Antes da gente começar a entrar nesse assunto, o que é um período composto por coordenação? Primeiro, período composto é aquele que tem duas ou mais orações. Por coordenação, o que significa? Que essas orações, elas têm relação de independência sintática entre elas. Deu para lembrar? Então, vamos lá para a nossa questão. Mas antes também de começar, deixa eu só falar um pouquinho aqui sobre o meu jeito meio louco aí de fazer as leituras, porque eu acredito que isso ajuda bastante a gente a ganhar um pouquinho de tempo numa questão de vestibular. Então, como você está vendo, eu coloquei essa primeira questão na ordem que normalmente vai aparecer uma questão de Enem e de vestibular. Então, primeiro você tem o texto, depois vem a pergunta, né? Mas vocês vão ver que eu vou sempre começar fazendo a leitura do enunciado da questão. Porque assim, quando eu for ler o texto, eu já vou com aquele foco naquilo que eu necessito, ok? Então, vamos lá. Leia as afirmações seguintes retiradas do texto de Ailton Krenak para responder a pergunta. Então, aqui não falou muita coisa, né? Então, deixa eu ler a primeira e a segunda afirmativa para você entender ali o contexto. Ó, parei de andar mundo afora, cancelei compromissos. Temos um período composto por coordenação com duas orações, assindéticas. A oração, mas ninguém mais presta atenção, é coordenada sindética adversativa. E por aí vai. Então, você vai ver que você tem aqui questões que vão envolver o texto relacionadas aí a conceitos do período composto por coordenação, ok? Tem como a gente responder sem ler o texto? Uma ou outra questão aqui até tem, tá? Mas eu indicaria para você, numa questão como essa, que não é uma questão de interpretação geral do texto, que você pelo menos lesse o parágrafo em que está aquela frase, para você entender pelo menos o contexto daquele parágrafo. Mas a gente vai fazer a leitura do texto, para a gente ter uma ideia do todo, ok? O amanhã não está à venda. Parei de andar mundo afora, cancelei compromissos. Estou com a minha família na aldeia Krenak, no médio Rio Doce. Há quase um mês, nossa reserva indígena está isolada. Quem estava ausente regressou e sabemos bem qual é o risco de receber pessoas de fora. Sabemos o perigo de ter contato com pessoas assintomáticas. Estamos todos aqui e até agora não tivemos nenhuma ocorrência. A verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território há muito tempo, numa reserva de 4.000 hectares, que deveria ser muito maior se a justiça fosse feita, e esse confinamento involuntário nos deu resiliência, nos fez mais resistentes.
Como posso explicar a uma pessoa que está fechada há um mês num apartamento numa grande metrópole o que é o meu isolamento? Desculpem dizer isso, mas hoje já plantei milho, já plantei uma árvore. Faz algum tempo que nós, na aldeia Krenak, já estávamos de luto pelo nosso Rio Doce. Não imaginava que o mundo nos traria esse outro luto. Está todo mundo parado. Quando engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o Rio Doce, perguntaram a minha opinião. Eu respondi: a minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio a 100 km nas margens direita e esquerda até que ele voltasse a ter vida. Então um deles me disse: mas isso é impossível. O mundo não pode parar, e o mundo parou. Vivemos hoje essa experiência de isolamento social, como está sendo definido o confinamento, em que todas as pessoas têm de se recolher. Se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados da ruptura ou da extinção do sentido da nossa vida, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Assistimos a uma tragédia de gente morrendo em diferentes lugares do planeta, a ponto de, na Itália, os corpos serem transportados para incineração em caminhões. Essa dor talvez ajude as pessoas a responder se somos de fato uma humanidade. Nós nos acostumamos com essa ideia, que foi naturalizada, mas ninguém mais presta atenção no verdadeiro sentido do que é ser humano. É como se tivéssemos várias crianças brincando e, por imaginar essa fantasia da infância, continuassem a brincar por tempo indeterminado. Só que viramos adultos, estamos devastando o planeta, cavando um fosso gigantesco de desigualdades entre povos e sociedades. De modo que há uma subhumanidade que vive numa grande miséria, sem chance de sair dela. E isso também foi naturalizado. Esse vírus está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta. O melão de São Caetano continua a crescer aqui no lado de casa. A natureza segue. O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou em crise. Michel Foucault tem uma obra fantástica, Vigiar e Punir, na qual afirma que essa sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está produzindo. Com o avanço do capitalismo, foram criados os instrumentos de deixar viver e de fazer morrer. Quando o indivíduo para de produzir, passa a ser uma despesa. Ou você produz as condições para se manter vivo, ou produz as condições para morrer. Tomara que não voltemos à normalidade, pois, se voltarmos, é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Depois disso tudo, as pessoas não vão querer disputar de novo seu oxigênio com dezenas de colegas num espaço pequeno de trabalho. As mudanças já estão em gestação. Não faz sentido que, para trabalhar, uma mulher tenha de deixar os seus filhos com outra pessoa. Não podemos voltar àquele ritmo, ligar todos os carros, todas as máquinas ao mesmo tempo. Seria como se converter ao negacionismo, aceitar que a Terra é plana e que devemos seguir nos devorando. Aí sim teremos provado que a humanidade é uma mentira. Forte, muito forte, né? Mas deu para a gente entender aí o contexto desse texto, certo? Então, vamos lá, para as afirmativas. A primeira a gente já tinha lido, a segunda também. A terceira, no trecho, ou você produz as condições para se manter vivo, ou produz as condições para morrer, o conectivo ou evidencia que há alternância entre as opções disponíveis e para estabelece sentido de finalidade. Então, será que esses conectivos aí vão trazer esses sentidos para o texto? Na afirmativa 4, no trecho, é como se tivéssemos várias crianças brincando. O verbo em destaque está na forma nominal particípio. E 5, em faz algum tempo que nós, na aldeia Krenak, já estávamos de luto pelo nosso Rio Doce. Não imaginava que o mundo nos traria esse outro luto. O termo destacado, nós, funciona como sujeito composto. E a expressão em destaque, esse outro luto, é um objeto indireto que se refere ao verbo traria. Ok? Então, o que disso tudo está correto ou incorreto? Você vai marcar alternativa A, 2 e 5 apenas, B, 1 e 4 apenas,
C, 1, 2 e 3 apenas, D, 3, 4 e 5 apenas, ou E, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, todas, né, as afirmativas estão corretas. E aí, você percebe que numa questão como essa, além das questões ali do período composto por coordenação, você tem outros conteúdos aí sendo revisitados, né? Questão sobre verbos, sujeito. E aí, o que você marcou? Se você marcou a alternativa 1, 2 e 3 apenas, você acertou. Então, vamos lá. Em parei de andar mundo afora, vírgula, cancelei compromissos. Ali está dizendo que a gente tem um período composto por coordenação com duas orações assindéticas. Está corretíssimo. Por que primeiro é um período composto? Verbo parei, verbo cancelei. Duas orações, certo? E o que a gente tem unindo essas orações ali? Ó? Uma vírgula, a gente não tem uma conjunção. Se tivéssemos uma conjunção, seria uma oração coordenada sindética, mas não tem. Então, é uma assindética. Lembra que quando a gente tem esse prefixo A na frente de um radical, o que quer dizer esse prefixo A? Negação, não síndeto. Sindética vem de síndeto, que quer dizer o quê? Conjunção. Então, tá correto, sem conjunção, ok? Agora, a 2, por que também está correta? A oração, mas ninguém mais presta atenção. Justamente aquele mas está trazendo a ideia nessa relação, né? Deixa eu colocar lá no texto para a gente visualizar aqui. Será que eu não marquei essa parte aqui? Aqui, ó. Essa dor talvez ajude as pessoas a responder se somos de fato uma humanidade. Nós nos acostumamos com essa ideia, mas ninguém mais presta atenção no verdadeiro sentido do que é ser humano. Então, realmente, essa oração que vem, que começa ali com a conjunção mas, ela está trazendo essa ideia de oposição, que é representada pela oração coordenada sindética adversativa, ok? A 3, que também está correta, né? Esse ou vai dar a ideia de alternância, são as orações alternativas. E o para dá a ideia de finalidade, com que objetivo isso aconteceu, a fim de, para que, né? Ou para, próprio para, ok? Então, tá certíssimo. Agora, o que estaria errado aí, né? A 4 e a 5, mas por que elas estão erradas? Gente, ó, noções básicas de português. Brincando é um verbo? Sim. Está na forma nominal? Sim, mas não é particípio. Particípio é terminado em do. Brincado, falado, temido. Ok? Então tá errado, sem discussão. E a 5, por que também estaria errada? Então olha lá. Ele está dizendo ali, ó, que nós funciona como sujeito composto. Gente, isso aqui é um erro que, infelizmente, tem muito aluno que acaba cometendo. Sujeito simples e sujeito composto não tem a ver com a ideia de singular e plural, tem a ver com o número de núcleos de sujeitos ali naquele pedaço da oração, naquele trecho da oração. Nós tem quantos núcleos, gente? 1. Se tem um núcleo, sujeito simples, mesmo que esse núcleo esteja no plural. Para ser composto, deveria estar assim, nós e eles, por exemplo, tá? Então, nós, um núcleo, eles, outro núcleo. Aí nós teríamos um sujeito composto. Então, olha, não precisa nem olhar a próxima parte, porque também já estava errada, tá? Então, realmente, a alternativa C, né, as afirmativas 1, 2 e 3 é que estão corretas, ok? Segunda questão, vamos lá. Considere os 3 períodos abaixo. Então, a gente tem de novo ali a questão das orações coordenadas e os sentidos expressos pelas relações entre elas. Então, eu tenho ali, o estado de saúde do menino piorou. 2, a família levou para atendimento médico. 3, o hospital estava lotado e não havia vaga para internação do enfermo. Formando um só período com as orações expressas nas sentenças,
Assinale a alternativa que traz a correta sequência das conjunções coordenativas que explicitam corretamente a relação de sentido entre elas. Então, ali, ó, entre o piorou e a família levou para atendimento médico, qual é a conjunção que eu vou colocar para fazer sentido? Mas, pois, logo, por isso. E entre o finalzinho ali, ó, a família levou para atendimento médico, tararã, que conjunção você vai colocar ali? E, portanto, porque ou entretanto. Então, vamos lá. Que relação de sentido existe entre a afirmativa 1 e 2? O estado de saúde do menino piorou. A família levou para atendimento médico. Qual é a conjunção que a gente coloca? Alternativa A, né? Se a gente pensar agora na sequência, é mas e e. B, pois e portanto. C, logo e porque. Ou D, por isso, entretanto. O que você colocou? Tá fácil essa, hein? Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa D, você acertou. Ó, o estado de saúde do menino piorou. Por isso, a família levou para atendimento médico. Então, ali a gente tem a explicação do porquê que eles levaram para o atendimento médico, porque o menino piorou, certo? Agora, a relação dessa com essa. A família levou para o atendimento médico, entretanto, o hospital estava lotado e não havia vaga para internação do enfermo. O que acontece ali? Você tem uma quebra de expectativa. Então, se levou ao atendimento médico, o que você esperava que acontecesse? Que ele fosse atendido. Só que não foi isso que aconteceu. Então, a gente precisa ali de uma conjunção adversativa. A única opção adversativa que a gente tem ali, entre as opções, é o entretanto. O e, por exemplo, é de adição. O portanto é o de conclusão. A gente não tem uma conclusão, né? O porquê seria de explicação, que não faria sentido nenhum aí no contexto. Tá bom? Então, realmente, a alternativa certa é a D. Tá bom? Questão 3. Então, a gente tem o seguinte enunciado ali, ó. O fato relatado na notícia chama a atenção acerca da necessidade de reflexão sobre a relação entre o esporte e. Então, o que a notícia relata, né, chama a atenção sobre a necessidade de reflexão sobre a relação entre o esporte e o que mais? Então, vamos ver o texto. Não tem como a gente responder uma questão dessa que envolve interpretação sem ler o texto. Ganhei 25 medalhas em mundiais, 7 em Jogos Olímpicos e sou uma sobrevivente de abuso sexual. Foi assim que Simone Biles, que está arrasando aí nas Olimpíadas, né? Se apresentou ao Comitê do Senado norte-americano que investiga as supostas falhas do FBI no caso Larry Nassar. Biles e outras 3 atletas, vítimas dos abusos do ex-médico da equipe de ginástica feminina dos Estados Unidos, exigiram que os agentes da investigação sejam processados por falta de ação prévia contra Nassar. Acho que é assim que fala, não sei. Agora preso. Biles esclareceu que culpa Larry Nassar e todo o sistema que o permitiu e o perpetrou, acusando a Federação de Ginástica e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos de saberem muito antes que ela havia sofrido abusos. A melhor ginasta do mundo é um ícone. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma lesão psicológica a impediu de competir como previa. No entanto, ela chegou ao topo como uma líder no trabalho de acabar com o preconceito com os problemas de saúde mental. Não quero que nenhum outro atleta olímpico sofra o horror que eu e outras centenas suportamos e continuamos suportando até hoje, afirmou. Então, é para a gente mostrar, através da reflexão que a gente precisa fazer a respeito desse texto, a relação entre o esporte e o quê? O desempenho atlético internacional, a dimensão emocional dos atletas, os comitês olímpicos nacionais, as instituições de inteligência ou as federações esportivas? O que você marcou numa questão como essa? Se você colocou a alternativa B, você acertou, né? Que é justamente essa reflexão que a gente precisa ter, que o esporte, né, além de todas as questões físicas que tem envolvidas nesse esporte,
também tem a dimensão emocional, que pode fazer desse atleta campeão ou não, dependendo de como ele está naquela situação, né? Então é justamente isso que ele quer fazer. Ele fala sobre o desempenho atlético internacional. O texto fala sobre isso, mas não é essa reflexão entre o esporte e mais alguma coisa que está sendo discutida aqui, tá? Muito menos os comitês olímpicos nacionais, muito menos as instituições de inteligência. Ele vai falar que eles falharam, mas isso não está mostrando a relação entre o esporte e mais alguma coisa, né? E também as federações esportivas estariam aí nesse mesmo bojo, aí, nesse mesmo conjunto de coisas. Então, só temos ali como correta, possivelmente, né? Possivelmente não, com certeza, a alternativa B, ok? Questão 4 diz o seguinte: os enunciados que compõem os textos encadeiam-se por meio de elementos linguísticos que contribuem para construir diferentes relações de sentido. No trecho, em vielas sinuosas, portanto, estaríamos livres de assombrações malditas. O conector, portanto, estabelece a mesma relação semântica que ocorre em... Então, vamos lá. Aqui, a gente até tem um texto, o texto nem é muito longo, dá até para a gente ler. Mas, nesse caso, dá para a gente responder se a gente prestar atenção no sentido que isso é expresso ali naquele trecho mesmo, ó. O portanto é uma conjunção que traz que sentido, né? Quando ele fala ali a mesma relação semântica, o mesmo sentido, é isso que ele está falando. Então, qual dessas opções vai ter o mesmo sentido ali do portanto usado nesse contexto? Talvez as favelas cariocas fossem lugares nobres e seguros, esse E vai ter esse mesmo sentido? Acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente, tem esse mesmo sentido de portanto. Elas podem ser também solução para uma série de desafios das cidades hoje. A palavra também tem o mesmo sentido de portanto. Contanto que não sejam encaradas com olhar pitoresco ou preconceituoso, tem o mesmo sentido. Ou as favelas são, afinal, produto direto do urbanismo moderno. E aí, se você estudar um pouquinho aí dos sentidos trazidos pelas conjunções das orações coordenadas, você já mata essa questão e, neste caso específico, você nem precisaria ler o texto. O texto, a leitura dele, só para você confirmar realmente as impressões que você tem ali naqueles trechos que você encontra nas próprias alternativas. E aí, o que você respondeu? Se você respondeu a alternativa E, você tá certíssimo, tá? Por quê? Vamos lá, ó. Alternativa A, lugares nobres e seguros. O que esse E tá fazendo? Adição, ideia de adição. A ideia do portanto ali é de conclusão, não de adição. B, assim como, comparação, então não é conclusão. D, contanto que, a gente tem ideia de oposição, não de conclusão. A única palavra ali que tem a ideia de conclusão seria esse afinal. As favelas são afinal, ó, tanto que você pode trocar por portanto, ó. As favelas são, portanto, produto direto do urbanismo moderno. Tá bom? E por último, chegando ao final da nossa aula, a gente também tem uma questão aqui para a gente verificar os sentidos semelhantes aqui desses trechos. Entre as estratégias de progressão textual presentes nesse trecho, identifica-se o emprego de elementos conectores. Os elementos que evidenciam noções semelhantes estão destacadas em... Então, ali, ó, se ficou notório por ser tímido, E, então tem que se explicar. Então tem que se explicar, E, quando as estrelas virarem pó. C, ficou notório apesar de ser tímido, I, mas isso não é vantagem. D, um estratagema para ser notado, I, tão secreto que nem ele sabe, como no paradoxo psicanalítico, E, porque só ele acha. E aí? Qual dessas... Você tem que ter ali as duas palavras que vão ter o mesmo sentido, sentidos semelhantes. O que você marcou? Isso é fácil, né? Para quem está estudando aí as orações coordenadas. Vamos à resposta? Aqui a gente tem um texto,
né? Ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai tanta atenção? Se ficou notório, apesar de ser tímido, talvez estivesse se enganando junto com os outros e sua timidez seja apenas um estratagema para ser notado. Tão secreto que nem ele sabe. E como no paradoxo psicanalítico, só alguém que se acha muito superior procura o analista para tratar um complexo de inferioridade, porque só ele acha que se sentir inferior é doença. O tímido tenta se convencer de que só tem problemas com multidões, mas isso não é vantagem. Para o tímido, 2 pessoas são uma multidão. Quando não consegue escapar e se vê diante de uma plateia, o tímido não pensa nos membros da plateia como indivíduos. Multiplica-os por 4, pois cada indivíduo tem 2 olhos e 2 ouvidos. 4 vias, portanto, para receber suas gafes. Não adianta pedir para a plateia fechar os olhos ou tapar um olho e um ouvido para cortar o desconforto do tímido pela metade. Nada adianta. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e que seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Então, essas frases que a gente pode ver aqui, e daí você pode reforçar os sentidos dessas expressões que estão destacadas, estão dentro desse contexto, né, do texto. O que você marcou aí, então? Se você marcou a alternativa C, tá certo, ó. Apesar de e mas, ambas têm valor, têm sentido de oposição, tá? Agora ali, ó, C ficou notório por ser tímido. Se você olhar lá o texto, ó, a gente vai ver isso num contexto de condição, ó. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. Esse outro se não é uma conjunção também de condição. Ele é um pronome. Então, não tem como, né? Na B, então tem que se explicar. Esse então dá a ideia de conclusão. Quando as estrelas virarem pó, essa conjunção dá a ideia de tempo. Tem nada a ver ali com conclusão. A D, um estratagema para ser notado. Finalidade. E tão secreto que ele nem sabe. É a consequência, tá? Então também não tem o mesmo sentido. E como no paradoxo psicanalítico, comparação, e o porquê ele só se acha, sentido de explicação. Então a única alternativa que os 2 termos que estão ali em negrito têm o mesmo sentido ou valores de sentido semelhantes é a alternativa C. Ambas as palavras ali destacadas têm sentido de oposição. Ok? Então, espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula. Lembrem-se desses detalhes que são importantíssimos, tá? E sucesso aí nos teus exercícios, provas, vestibulares e até a nossa próxima aula. Belezinha, segundo ano, belezinha, segundo ano. Mandaram bem em língua portuguesa. Vamos agora já para a próxima aula da nossa live. Literatura. Você gosta? Eu gosto muito de literatura, hein? Gosto muito de literatura, mas lembrando que eu também gosto de matemática, você também gosta, e o simulado vai abrir daqui a pouquinho. Você nem precisa fazer hoje, só para que você saiba, mas até quinta que vem você faz o simulado e participa conosco da correção. Combinado então? Literatura. Vem para cá, professora Kátia, o palco é seu e rodou a vinheta. Olá, segundo ano, estamos aqui para mais um Chave do Enem, revisando algumas questões que foram lá deixadas para você fazer. Espero que você tenha se saído muito bem. Se você errou alguma, se você tem dúvidas,
A gente vai tirar as dúvidas agora. Que tal estudarmos o que será que temos para hoje? O que temos para hoje? Temos parnasianismo e temos o simbolismo. Fica aqui com a gente que a gente vai rever agora essas questões. Vamos lá? A primeira questão diz: no aludir das paredes, no ruir das pedras, no esfacelar do barro, havia um longo gemido. Era o gemido soturno e lamentoso do passado, do atraso, do opróbrio. A cidade colonial imunda, retrógrada, emperrada nas velhas tradições, estava soluçando no soluçar daqueles apodrecidos materiais que desabavam. Mas o hino claro das picaretas abafava esse projeto impotente. Com que alegria cantavam elas, as picaretas regeneradoras, e, como as almas dos que ali estavam, compreendiam o que elas diziam, no clamor incessante e rítmico, celebrando a vitória da higiene, do bom gosto e da arte. Bom, é um texto citado por Svenko, mas é de Olavo Bilac, ok? De acordo com o texto, quem é essa picareta regeneradora? O que essa picareta regeneradora do alvorecer do século XX significava? O que será que ela significava? Será que era uma erradicação dos símbolos monárquicos? A gente não tem uma referência à monarquia ali, mas será que poderia ser? Vamos ver se há alguma outra alternativa melhor. Restauração das edificações seculares. Há um prédio que está sendo restaurado, um prédio secular que está sendo restaurado. É sobre isso que está falando? Será que está falando da interrupção da especulação imobiliária? A gente não viu em algum lugar aqui falando sobre isso, mas será que você assinalou essa alternativa? É uma reconstrução das moradias populares? Tem algum momento falando sobre moradia popular? Você talvez entendeu algum espaço? Vamos ver aí. Reestruturação do espaço urbano? Bom, é uma picareta que está fazendo um bom trabalho aí. Vamos ver se ela se encaixa em alguma dessas. Perceba ali, ó, que diz assim, ó, que era o gemido soturno e lamentoso do passado, do atraso, do opróbrio. Ou seja, é alguma coisa que já existe e que tem uma... continua dizendo assim, ó, a cidade colonial, e aí diz imunda, retrógrada, ou seja, é uma cidade que parou no tempo. Porque os materiais, ele diz, ó, velhas tradições, vai dizendo que os materiais se desabavam, e aí chega uma picareta. E ela vai fazer uma obra, olha só, celebrando a vitória da higiene, do bom gosto e da arte. E vocês perceberam lá que, antes de falar da picareta regeneradora, tem um mas, indicando que aquilo que estava lá vai ser transformado, vai ser realinhado, reestruturado com essa picareta. Então, a melhor alternativa, aquela que se encaixa aqui, é a reestruturação do espaço urbano, ok? Vamos lá de novo aqui com o Olavo Bilac, agora com um trechinho que diz assim: abrimos o Brasil a todo mundo, mas queremos que o Brasil seja Brasil. Queremos conservar a nossa raça, a nossa história e, principalmente, a nossa língua, que é toda a nossa vida, e nosso sangue, a nossa alma, a nossa religião. Nesse trecho, o que Olavo Bilac manifesta? Aqui a pergunta diz: Olavo Bilac manifesta aí seu engajamento na constituição da identidade nacional e linguística. E o que ele ressalta, então? Será que ele ressalta a transformação da cultura brasileira? É isso, que a cultura brasileira teve aí uma nova forma de se mostrar como cultura? Será que ele está falando sobre a religiosidade do povo brasileiro? Você percebeu ali na última, né, a nossa religião? Será que é sobre religião o assunto que ele está falando? Será que ele está falando sobre a abertura do Brasil para a democracia? Vamos tornar o Brasil mais democrático. É essa a pauta desse trechinho aí de Olavo Bilac?
Ou será que ele está falando sobre a importância comercial do Brasil? Você conseguiu enxergar alguma coisa relacionada ao comércio? Você conseguiu ver isso? Ou será que é uma autorreferência do povo como brasileiro? A autorreferência. O que é uma autorreferência? É nós brasileiros falando de nós mesmos. Vocês viram quantas vezes ele usou a palavra nosso, nosso, nosso? Ele faz uma imersão no nosso, né? Então, ele diz, ó, queremos conservar a nossa raça, nossa história, assim por diante. Então, a gente percebe ali uma autorreferência do povo como brasileiro. A próxima questão fala sobre, é uma questão de Cruz de Souza. Lembra quem era Cruz de Souza? É aquele carinha que gostava de usar o branco, né? Em tudo ele usava branco. Mas não é a questão aqui dessa questão, mas lembre-se dele para interpretar, porque daí você vai lembrar outras coisinhas relacionadas a esse autor. Vida obscura, olha o título, Vida obscura. Ninguém sentiu o teu espanto obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres. O mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-se mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro como foi profundo. Bom, é uma obra densa e expressiva do simbolismo brasileiro. Cruz de Souza aqui, ele transpõe para o lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. Então, ele tenta colocar isso dentro da sua escrita, ele tenta colocar a sensibilidade de conflito. Lembra que eu falei do branco? Então, para ele, o branco é bom, o que é escuro, o que é negro, com as palavras que ele usa aqui no texto, é algo ruim, algo ruim. E aí, nesse soneto, tem uma traduz-se, perdão, voltamos aqui a ficha, voltamos o filme, não ficha, ficha é outra coisa. No soneto, essa percepção traduz-se em sofrimento tácito, sofrimento real, diante dos limites impostos pela discriminação. Será que é isso que o texto vem trazendo para a gente? Há uma tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social? Temos aqui alguma coisa que mostra um ciclo vicioso? Há uma extenuação condicionada a uma rotina das tarefas degradantes, aquilo que é feito, tarefas que não são consideradas dignas, né? Essa é a tônica desse soneto? Ou a letra D, há uma frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. Você conseguiu perceber alguma coisa relacionada ao amor nesse poema? Ou é uma vocação religiosa que manifesta na aproximação com a fé cristã? Não sei qual parte ali a gente poderia ver isso, talvez a cruz infernal você tenha associado à religião, mas eu creio que o poema pode dizer outras coisas, esse soneto. As partes que eu sublinhei ali, perceba que ele traz esse conflito, né? Veja que ele usa palavras como: ninguém sentiu o teu espanto escuro, o mundo para ti foi negro e duro, silencioso e escuro, a vida presa a trágicos deveres. Quem que tem uma vida presa a trágicos deveres, né? E aí lá no final ele conclui, tem as duas últimas, o penúltimo ali, a última estrofe, os últimos versos, os 3 últimos versos, mas em específico ali, o penúltimo diz assim, né? Sei que cruz infernal prendeu-te os braços. Eu entendi. Talvez você tenha pensado que, tá falando de Jesus aqui, né? Que prendeu os braços. Mas não, ele está se referindo a outros temas que falam sobre a discriminação. Ele está falando sobre o negro, a realidade dura que ele tinha de trabalhar. Quem sabe essa associação que você tenha feito com a fé cristã, ela não seria relacionada à fé cristã, mas sim aos preconceitos, à discriminação que os negros tinham e que tinham que fazer um trabalho sem ter prazer, um trabalho nada prazeroso, ok? Um trabalho forçado. Então, a alternativa A é a que melhor se encaixa
dentro dessa questão. Lépida e leve. Essa é uma poesia bem diferentona, né? De Gilca Machado, e ela diz assim: língua do meu amor velosa e doce, que me convences de que sou frase, que me contornas, que me vestes quase, como se o corpo meu de ti vindo me fosse. Língua que me cativas, que me enleias, os surtos de ave estranha, em línguas longas de invisíveis teias, de que és a tanto habilidosa aranha. Amo-te as sugestões gloriosas e funestas. Amo-te como todas as mulheres te amam. Ó língua lama, ó língua resplendor, pela carne de som que a ideia emprestas, e pelas frases mudas que proferes nos silêncios do amor. E aí pede para a gente o seguinte: a poesia de Gilca Machado identifica-se com as concepções artísticas simbolistas. Lembra que o simbolismo traz muito essa questão da sinestesia, né, das sensações. Entretanto, o texto selecionado incorpora referências temáticas e formais modernistas, já que nele a poeta faz algumas coisinhas, aí a gente vai ver cada uma delas. Procura desconstruir a visão metafórica do amor e abandona o cuidado formal. Será que essa é uma questão? Ela desconstrói o amor? Ela concebe a mulher como um ser sem linguagem e questiona o poder da palavra? Ela entende ali que a mulher não tem... é um ser sem linguagem, a mulher não tem como se expressar? É isso que a gente vê? Não parece, porque diz ali que a mulher ama tanto quanto as outras, né? Então ela até se coloca como com outras mulheres, ok? Questiona o trabalho intelectual da mulher e antecipa a construção do verso livre. Ela está dizendo que a mulher não sabe construir um texto, e aí por isso eu uso não uso uma métrica perfeita? É isso que ela está fazendo? Acredito que não seria essa a nossa tônica, né? Propõe um modelo novo de erotização na lírica amorosa e propõe uma simplificação verbal? Não creio que seja essa, mas se você encontrou, vamos depois ver com todas as análises. E a letra E explora a construção da essência feminina a partir da polissemia da língua e inova o léxico. O que é polissemia, né? Múltiplos significados. Então, vamos pensar aqui, ó. Ela está falando da língua e ela está falando ali, a língua do meu amor. Quando eu falo língua, lá em casa, e nós aqui falamos a língua portuguesa, ok? Mas na minha casa eu posso dizer que a língua que a gente usa também é a linguagem do amor. Então, ela está se referindo aqui a dois tipos de língua. Ela está conversando, né? Uma linguagem que ela usa, a língua do meu amor. E ao mesmo tempo, ela vai usando essa língua do amor, vocês percebem ali no segundo verso, que ela diz, ó, que me convence que eu sou frase. Então, ela faz uma junção da língua que se fala com uma linguagem que é a linguagem do amor. Então, eu até coloquei aqui em vermelhinho, né, as possíveis interpretações que nós poderíamos ter, né, da multiplicidade da língua. Depois ali ela vem falando que o corpo dela é como se fosse vindo, né, diz assim, ó, como se o corpo meu de ti vindo me fosse, ou seja, uma extensão, né? Depois embaixo, quando diz, amo-te como todas as mulheres, ela se identifica com outras mulheres, então não há por que dizer que ela tem essa, nós tínhamos em cima que a mulher não sabia como é que era a questão ali, deixa eu pensar, questiona o trabalho intelectual da mulher que antecipa a construção da mulher. Ela se identifica com as outras mulheres, não que ela diz que a mulher não sabe escrever poema e por isso opta por versos livres. E ali ela diz assim, te amam, ó língua lama, ó língua resplendor, e ela coloca alguns tipos de língua aqui, né, no caso. Então, a gente percebe que a que melhor se encaixa é a que explora a construção da essência feminina a partir da polissemia da língua, ok? E inova aí a questão do léxico usando outras formas de ver a língua, ok? E nós temos... Opa, já coloquei resposta aqui. Vamos voltar mais um. Aí, pronto, foi. Essa questão é parnasiana. E ela diz assim, é um soneto também. Embraseia, ó ocidente, na agonia o sol.
Aves em bandos destacados por céus de ouro e púrpura raiados. Fogem, fecha-se a pálpebra do dia, delineia-se além da serrania, os vértices de chamas aureolados. E em tudo, em torno, esbatem derramados, uns tons suaves de melancolia. Um mundo de vapores no ar flutua, como uma informe nódoa avulta e cresce. A sombra, à proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula, trêmula anoitece. Perceba que ele começa falando lá em cima sobre embraseia o ocidente da agonia, o sol, e aí lá no final ele termina com anoitece. Esse meio entre o sol e o anoitece, ele vai fazendo uma descrição do que vai acontecendo durante esse dia, né? Esse momento aqui, ok? E aí o texto diz assim: composição de formato fixo, o soneto, tornou-se modelo particularmente ajustado à poesia parnasiana. É marca registrada do parnasianismo. Ai, caiu a minha tampinha. Deixa ela lá, depois eu recolho. No poema de Raimundo Corrêa. E remete a essa estética algumas questões. Vamos ver. As metáforas inspiradas na visão da natureza. Você consegue perceber que essa seria a tônica, há metáforas ali que inspiram a questão da natureza. Será que é esse o ponto-chave da questão? A ausência de emotividade pelo eu lírico. Você não vê o eu lírico com emoção? É isso que você respondeu? Deixa em stand-by. A retórica ornamental desvinculada da realidade, o que você percebe ali não se vê no dia a dia, será que é isso? Você respondeu essa questão? Essa alternativa? Põe em stand-by. O uso da descrição como meio de expressividade, ele vai fazendo uma descrição do que está acontecendo e aproveita isso para tornar o eu lírico se tornar mais próximo a você, quem sabe? O vínculo e temas comuns à antiguidade clássica. Você consegue ver a antiguidade clássica nessa temática? Bom, ali eu trouxe algumas palavras sublinhadas, alguns trechos, né? Que justamente traz aquela ideia de, olha, põe embraseio. O que é embrasear? Embraseia, né? De tornar quente, né? O ocidente da agonia, o sol, aí vai. Bandos destacados, ele vai dizendo a cor, é ouro e púrpura raiados, foge e fecha as pálpebras do dia. E ele vai colocando toda uma descrição até chegar no final, dizendo surge trêmula, trêmula, e aí anoitece. Então ele fez uma descrição. Por conta disso, o que melhor se encaixa na resposta dessa questão é o uso da descrição como meio de se expressar, da expressividade. Palavrão, né? É isso, pessoal. Nós ficamos aqui com essas questões aqui do segundo ano. Eu espero ver você para a gente conferir no próximo bimestre mais questões relacionadas ao chave do Enem. Nos vemos! Ai, gente, vou deixar você de novo. Belezinha, belezinha, belezinha. Estamos fechando então a nossa noite, a nossa live do Chave do Enem de linguagem. Só para lembrar, matemática abre depois. Eu sei que você esquece, então falei nas 3 entradas minhas aqui, hein? Não se esqueça de fazer simulado e semana que vem a gente está junto de novo. E não se esqueça que você pode assistir esse e todos os vídeos do Chave do Enem aqui no nosso playlist Chave do Enem, no canal Educação Adventista Brasil. Recado dado, professora Viviane, aliás, Teacher Viviane, come on, vem pra cá, porque o palco é seu e rodou a vinheta.
Hey everybody, welcome to Chave do Enem. Estou aqui para ajudá-los a resolver nossas 5 questões de inglês. Bom, lembrando, antes de nós começarmos, que o que temos para hoje é interpretação de texto e vamos variando aí nos gêneros para que vocês tenham uma gama de oportunidades e de diferentes estilos textuais para estar pronto para a sua prova, porque no Enem você será cobrado de interpretação e não gramática, mas eu também quero hoje falar com vocês um pouquinho sobre uma gramática que eu acho super importante para prepará-los e então ter uma leitura mais fluente ao longo ali do seu texto e da sua prova. Fechou? Combinado? E aí, já pegou ali o seu simulado? Tá preparado aí com a sua caneta, com o seu lápis? Então vem comigo porque nós vamos para a nossa primeira questão de inglês. E a primeira questão de inglês, vamos lá? Temos aqui então um texto. Tadã! Tadã! Calma, eu tô esperando porque eu sei que tem gente que ainda não pegou o lápis, a borracha e o simulado. Então, corre! Pronto? Ah, agora sim! Então, vamos lá comigo, ó. Nossa primeira questão. Então, nossa primeira questão de inglês, como vocês podem ver, não tem nenhuma imagem. Então, não temos nenhuma informação visual, nenhuma imagem. E não temos título. Então, é uma dessas dicas que eu dou, né? Faz esse pre-reading. Olha assim, bate o olho lá no seu texto. Tem imagem, tem título? Não é o caso. Então, qual é o primeiro passo? Né? Dando aí uma organização para que você não se perca na hora de resolver as questões. A primeira questão, então, já que não tem título e não tem nenhuma imagem, vamos para o enunciado? Então, vem comigo, olha só. Tá bem direto esse enunciado, ó. A intenção do narrador nesse texto é... Bom, então, temos ali um texto narrativo. Então, se é um texto narrativo, ele está contando uma história. Está narrando uma história. Então, qual é a intenção? Qual é o foco desse texto? Agora que a gente já sabe que é um texto narrativo, a gente começa a leitura dele. Bom, o meu foco aqui, pessoal, com vocês, e aí que entra a gramática que eu gostaria de comentar com vocês, é o passado. Presta atenção, eu vou ler pelo menos ali a introdução para vocês verem quantos verbos nós vamos encontrar no passado. Last Monday was a really awful day. I got to school late because I missed the bus. Then I had a math test and did badly because I hadn't studied for it. Vou parar por aqui. Vocês perceberam que só nessa primeira partezinha aqui que eu li do texto, nós encontramos vários verbos e todos eles no passado? É isso mesmo. Então ele começa falando que last Monday, segunda-feira passada, was a really awful day. Foi um dia terrível, realmente ruim. Eu fui para a escola tarde, cheguei na escola tarde porque eu perdi o ônibus. E aí então tinha uma prova de matemática e eu fui mal porque eu não tinha estudado para a prova. Então a gente está vendo aqui que ele está relatando uma situação que aconteceu no passado, segunda-feira passada. Por isso é um texto narrativo, está contando uma história que aconteceu. Por isso nós temos tantos verbos no passado. Things went from bad to worse. While I was waiting for the bus home, I realized I had lost my money, so I had to walk home. Então as coisas foram de mal a pior. Coleciona esse vocabulário aí comigo, ó. Anota aí, ó. From bad to worse, de mal a pior. From bad to worse. Então temos ali uma expressão diferente e é bom colecionar, porque é bem diferente mesmo. Pode ser que você encontre essa situação em um outro texto, daí você já sabe o que significa, de mal a pior. Então, enquanto eu esperava o ônibus para casa, eu pensei aqui, né? Eu lembrei que eu percebi que eu tinha perdido o dinheiro, então ele teve que ir andando para casa. I really want to go to the cinema with my parents that evening, but by the time I got home, they had already gone out. Eu queria muito ir ao cinema com meus pais aquela noite, mas quando eu cheguei em casa, eles já tinham saído. Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui que o texto todo continua usando muitos verbos, contando ali histórias, né? Usando o passado. I put my dinner on the oven, went to watch TV and fell asleep. When I woke up an hour later, there was a terrible smell and smoke coming up the stairs. I had forgotten to take my dinner out of the oven. E aí ele termina narrando, contando a história de como o dia dele terminou. Então, ele colocou a janta dele no forno, foi assistir TV e acabou dormindo. Quando ele levantou 1 hora depois,
Ele sentiu um cheiro horrível indo das escadas. O que tinha acontecido? Ó, eu tinha esquecido de tirar a minha comida, o meu jantar do forno. Então, pessoal, voltando agora ao enunciado, a intenção do narrador nesse texto é o quê? O que vocês perceberam? Será que ele está escrevendo um incidente na cozinha? Será que é só isso? Será que ele justificou a perda de uma prova, lamentou a perda da aula, reclamou do atraso do ônibus ou relatou um dia de problemas? Essas 4 situações A, B, C e D realmente ocorreram ao longo do dia dele. Mas a intenção da narração, né, a intenção desse texto foi o quê? Essa tá tranquila, não é mesmo? Exatamente, foi relatar um dia de problemas. Então, a minha dica aqui para vocês é: nós temos na língua inglesa os verbos regulares e irregulares. Dos verbos irregulares, nós temos ali por meio de 200 verbos. Pessoal, estuda, pega essa lista de verbos irregulares e leia todo dia, leia um pouquinho, tira ali 20 minutinhos do seu dia para você aprender quais são esses verbos, qual é a tradução desse verbo, porque isso vai ajudá-lo muito a criar mais fluência, a fluir melhor na sua leitura dentro ali da sua prova de inglês. Fechou? Deal. So, let's move on, let's continue. Temos agora um gênero textual diferente. Temos aqui o que será? Vem comigo, ó. Crystal Ball. Li o título. Mas o que seria então isso daqui? A curiosidade, eu estou indo para o enunciado, ó. A curiosidade a respeito do futuro pode exercer um fascínio peculiar sobre algumas pessoas, a ponto de colocá-las em situações inusitadas. Na letra da música Crystal Ball, essa situação fica evidente quando é revelado à pessoa que ela... Pronto, então temos ali já uma ideia que é um texto, trata-se de uma música. Então a dica que eu deixo para você é: quando você tem um poema ou uma música, normalmente a mensagem ela não é explícita. Então, além de você ter uma fluência, né, na sua leitura, você tem que interpretar o que está entre linhas, o que realmente o autor daquele poema ou daquela música quer dizer, qual é a moral da história, né? Qual é a lição que ele quer te ensinar ou a mensagem que ele quer passar, tá? Então, tome cuidado, porque nem sempre a mensagem é clara dentro do texto, uma vez que ele tem ali licença poética e então você tem que entender, né, qual é a mensagem, nem sempre vai ser literal. Bom, neste caso a gente vai ler a música porque o nosso foco, o enunciado, ele está pedindo que ele quer saber o que fica evidente quando ele fala com a pessoa. Então, o que está claro ali na mensagem? Que a pessoa, ela recebeu uma boa notícia, que ela ganhou um colar de pedras, que ela se sujou durante o almoço, comprou vestidos novos ou ela encontrou uma moeda. Então, agora a gente já sabe o que a gente vai possivelmente encontrar ali no texto, tá? Essas são as alternativas. Vamos para o texto. Come see your life in my crystal ball. In my crystal glass. 25 cents is all you pay. Então, venha ver a sua vida através da minha bola de cristal, do meu cristal. $25 é tudo que você vai pagar. Let me look into your past. Deixe-me olhar para o seu passado. Aí ele começa a descrever, e aqui, ó, foca aqui, presta atenção. E o que ele vai falar sobre o passado da pessoa, que é o nosso foco, né? A gente quer saber o que ele revela àquela pessoa, para a gente achar a alternativa certa. Então ele diz assim, ó, here's what you had for lunch today. Então, isso é o que você almoçou hoje. Tuna salad and mashed potatoes, collard greens, pea soup and apple juice, chocolate milk and lemon mousse. You admit you've got told it all. Então, você viu que ele está descrevendo o quê? O que ela comeu no almoço. Então, ele termina dizendo, well, I know it, I confess, not by looking in my bowl, but just by looking at your dress. Eu devo confessar que, não por olhar na minha bola de cristal, mas por apenas olhar para o seu vestido. Então, se ele está falando que ele viu o vestido da pessoa e o que tinha, né? Ele descobriu o que ela tinha almoçado, o que ela tinha tido de almoço. Então, será que é boa notícia? Será que é sobre um colar de pedra? Será que ela se sujou durante o almoço? Comprou vestidos novos ou ela encontrou uma moeda? Fica fácil, né? A gente entende que ele descobriu o que ela
Almoçou porque o vestido dela estava sujo. Então, olha lá, resposta é a letra C, ela se sujou durante o almoço. Então, vocês tiveram que ler texto, entender vocabulário e interpretar, chegar à conclusão de que ele descobriu o que ela tinha comido no almoço porque ele viu o vestido dela sujo, ok? Então, essa é a pegada de uma letra de música e de um poema. Você tem que ler e interpretar a mensagem. Fechou? Muito bem, participa aqui comigo, vai colocando ali, participando, colocando suas perguntas, respostas, o que você colocou ali no simulado, porque nós estamos aqui na nossa terceira pergunta, na nossa terceira questão. E ali a gente vê um texto maior, né? E quando você bate o olho, você já vê lá, ó, a data e a fonte, ó, BBC World Service. Então a gente já sabe que esse texto é um texto da BBC. Se é um texto da BBC, ele é um texto que informa alguma coisa, é um texto jornalístico, ele está te informando alguma situação. Então, ó, J.K. Rowling to pen first novel for adults. Bom, J.K. Rowling vai escrever seu primeiro romance para adultos. Esse é o título. Então, a gente já sabe que o texto vai falar sobre ela e sobre a sua experiência de escrever um romance para os adultos. Vamos para o enunciado. E o enunciado diz assim, ó. J.K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre Harry Potter e suas aventuras, adaptados para o cinema. Então ele introduz, né, quem foi ela, quem é ela. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo. Então, vamos ler o texto para entender qual é o objetivo dele. Sabemos que é da BBC Channel, or World Service. Sabemos que é um texto jornalístico, que ele está aqui para informar alguma coisa. Então, quando você tem ali no enunciado qual é o objetivo, normalmente, tá? Não estou falando que é uma regra geral, mas normalmente, possivelmente, o objetivo daquele texto, daquela informação, você vai encontrar logo de cara ou na introdução, no tópico frasal normalmente, ou na conclusão, ou até mesmo nos dois, ok? Vamos ter certeza sobre isso? Então, qual é o objetivo desse texto? É informar, é divulgar, é promover, temos ali de novo, informar ou anunciar. Então, a gente vai ler e descobrir. Author J.K. Rowling has announced plans to publish her first novel for adults, which will be very different from Harry Potter books she's famous for. Então, ele meio que repete o título, dizendo que ela anunciou planos para publicar o seu primeiro romance para adultos, no qual será muito diferente dos livros que ela já publicou do Harry Potter, no qual ela é muito famosa. The book will be published worldwide, although no date or title has yet been released. Então, ela sabe que vai ser publicado no mundo todo, although, embora, não tenha data, não tenha título. The freedom to explore new territories is a gift that Harry's success has brought me. Ela disse. Então, essa liberdade, né, para explorar novos territórios é um presente devido ao sucesso que ela teve com os livros, com a série do Harry Potter. Ela disse. All the Potter books were published by Bloomsbury, but Rowling has chosen a new publisher for her debut into adult fiction. Então, ela comenta aqui que todos os livros do Harry Potter foram publicados pela editora Bloomsbury. Só que agora ela escolheu uma nova editora para publicar, então, para fazer o seu debut, a sua inauguração dentro dessa ficção para o livro de adulto. Although I've enjoyed writing it every bit as much, my new book will be very different to the Harry Potter series, which has been published so brilliantly by Bloomsbury and my other publishers around the world. Então, ela faz o comentário que, embora ela tenha curtido muito, né, escrever cada pedacinho dele, o seu próximo livro será diferente da série do Harry Potter, no qual foi publicado de forma tão brilhante pela editora Bloomsbury. Só que as próximas publicações dela, né, serão de uma nova editora. So here she said, in a statement, I'm delighted to have a second publishing home in Little Brown and a publishing team that will be a great partner in this new phase on my writing life.
Então, ela comenta ali que agora ela vai pegar uma nova editora para publicar suas novas criações. Muito bem. Então, pessoal, vamos agora para o enunciado. Quando a gente lê esse livro, esse texto, a gente percebe que ele é um pouquinho longo, porque normalmente quando se trata de texto informativo, ele realmente é longo, né? Ele é mais longo do que um cartoon, do que um advertisement, muitas vezes do que um poema, uma música, um anúncio. Então a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo nesse, só que daí acaba compensando nos outros gêneros, tá? Que tem menos palavras. Bom, então a escritora britânica tem por objetivo informar que a série do Harry Potter vai ser adaptada para um público adulto? Não! Divulgar a publicação do romance por J.K. Rowling inteiramente para adultos? Parece, né? Ó, divulgar a publicação do romance que vai ser inteiramente para adultos? Vamos guardar essa aí. C. Promover a nova editora que vai publicar os seus próximos livros? Embora ela comente sobre essa situação, esse não é o objetivo do texto. E ainda, informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos? Olha, a B e a D, por enquanto, são, né, são altas candidatas de ser a resposta correta. Ou anunciar um novo livro da série do Harry Potter? Não é essa, a gente já descarta. E aí, coloca no chat o que você acha. O que você acha não, o que você pensou, o que você analisou de acordo com o texto. B ou D? Isso, vai participando aí. Se você colocou D, informar que ela agora pretende escrever para adultos, você acertou. Porque é um texto informativo, então ela está informando. Beleza? Fechou? Muito bem! Próximo! Muito bem, pessoal. Temos agora National Geographic News. Muito bem. Ao ler a matéria publicada na National Geographic para a realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu o quê? Bom, temos um texto, uma matéria pela National Geographic e foco agora é descobrir o quê? Aonde está a parte falando que o estudante fez ali uma descoberta? Bom, nesse caso, a gente faz um skimming, faz uma varredura, uma leitura rápida do texto, tendo foco no estudante. Será que tem um nome esse estudante? O que ele descobriu? Então, a gente começa lá. Our bodies produce a small steady amount of natural morphine. A new study suggests. Olha, eu já podia parar por aqui. Porque diz que o nosso corpo, ele produz uma quantidade regular e natural de morfina. Isso foi o que sugeriu esse estudo. Traces of the chemical are often found in mouse and human urine, leading scientists to wonder whether the drug is being made naturally or being delivered by something the subjects consumed. Então, esses traços dessa química, elas foram encontrados em ratos e na urina humana, levando então os cientistas a se perguntarem se essa droga ela foi feita de forma natural ou produzida, ou por alguma outra situação. And the new research, e agora vem o foco, the new research shows that mice produce the incredible painkiller and the humans and other mammals possesses the same chemical roadmap for making it. Said study co-author, olha o nome, Meinhard Zank, who studies plant-based pharmaceuticals at the Donald Danforth Plant Science Center em St. Louis, Missouri. Então, você sabe que o foco está onde? No nome e o que ele descobriu. Já sabe onde você vai ter que focar. E quando eu vou para as minhas alternativas, olha na letra A. Os compostos químicos da morfina produzidos por humanos são manipulados no Missouri ou no Missouri. E aí? Não está falando disso, né, pessoal? Os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina? Deixa essa, ó. Guarda aí. Porque ali no nosso texto a gente viu que our body produces a small steady amount of natural morphine, a new study suggests, e depois a new research shows mice produce the incredible painkiller, humans, other mammals. Guarda essa. A produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e humanos? Embora ele esteja falando de
morfina, ratos e humanos, não é isso. E ainda, os seres humanos têm uma predisposição genética para inibir a dor? Bom, tá falando sobre dor, genética, mas não é isso que diz o texto. E ainda, a produção de morfina é um traço incomum entre os animais. Bom, produção de morfina, traços incomuns, mas não é isso também, né, gente? Só nos resta, então, qual letra? A letra B. Né? Falando ali, ó, eu até destaquei para vocês. Aonde está a resposta? Nós encontramos por quê? O nosso foco estava no estudante, a gente pegou o nome do estudante, pegamos ali o que está em quotation, o que ele disse e descobrimos a resposta. Certo? Muito bem, very well. So now we're gonna finish our class today. Vamos encerrar a nossa aula de hoje com uma tirinha, um cartoon. Lembrando que os cartoons, normalmente, eles trazem uma mensagem, trazem um tema que explora, né, movimentos sociais, temas sociais, e vocês, então, precisam entender qual é a mensagem que ele quer desvendar ou fazer com que você, leitor, entenda. Então, tirinhas são construídas a partir de contextos sociais e podem promover reflexões diversas. Essa tirinha provoca no leitor uma reflexão acerca do quê? Então, vamos ler a tirinha e entender qual é a moral, o que ela quer. Temos ali um visual. Então, as imagens também ajudam muito, tá? Temos um garoto, olha o rostinho dele, qual é a expressão que ele tá, né? It's the scariest thing anyone could ever say to me. É a coisa mais assustadora que alguém poderia me dizer. Nossa, que coisa é essa, será? E a gente vai para o segundo, a gente tem ali na imagem os pais assistindo TV e o menininho observando. Olha a fala da mãe. America's funniest home videos is the best show on TV. Que os vídeos caseiros são os mais engraçados da América. São os melhores para assistir na TV. E aí o pai, continuando a conversa, fala: Yeah, my favorite tonight was the guy who accidentally swallowed a whole watermelon. E ele faz um comentário até meio infantil, é uma conversa mais de criança, né? Sim, e o meu favorito de hoje foi aquele cara que acidentalmente engoliu uma melancia inteira. Então, quando a gente vê o diálogo dos pais, a gente está vendo que é um diálogo que normalmente adolescentes ou crianças têm. É um diálogo simples, de coisas engraçadas do cotidiano, e o menininho observando aquilo fala, pensa, né? Consigo mesmo ali no terceiro quadrinho. You're gonna grow up to be just like your mom and dad. Você vai crescer e se tornar assim como seu pai e sua mãe. Então, quando a gente faz esse link do primeiro quadrinho com o terceiro, que ele fala que a pior coisa que alguém poderia dizer para ele é que ele vai crescer e se tornar como o pai e a mãe dele, o que quer dizer? Qual é a história? Qual é a moral? Será que a letra A, divisão de espaço com os pais, a perda da atenção dos pais? Será que ele está falando sobre a submissão aos pais, a ausência dos pais ou a semelhança aqui, né, com os pais? Então, quando eu sei que just like, to be just like, ali no terceiro quadrinho, se eu sei traduzir isso, eu já entendo que a moral da história está ali, né? A resposta eu vou encontrar no último quadrinho. Então, você vai crescer e se tornar semelhante ao seu pai e sua mãe. Portanto, a moral da história está na letra E, é a semelhança com os pais. Ok? Vocês entenderam como é importante cultura, você entender, ler, decifrar mensagens e ser fluente em vocabulário? Se você sabe o que significa just as, ficaria muito mais fácil de você achar a resposta. Portanto, meus queridos, última dica do dia: colecione vocabulário. Vai anotando as palavras, as expressões que você não conhece e tire 20 minutos do seu dia para rever, para estudar e colecionar vocabulário. Vai dar bom. Alright? So that's it for the night, for the day. So hope you enjoy it and I'll see you. Bye, guys.